Meus alunos do nono ano, vamos começar mais uma aula, né? E hoje a gente vai estar entrando na unidade 2 do terceiro módulo e nós vamos estar falando sobre patrimônio cultural. E dentro de patrimônio cultural a gente vai estar falando sobre arquitetura modernista. Nossa aula está baseada na página 129, tá? E nós vamos ver dentro desse assunto uma introdução, tá? E vamos terminar com uma atividade. Bem, antes de a gente entrar em patrimônio, antes de eu mostrar para vocês alguns exemplos de patrimônio, para a aula de hoje eu quero trabalhar alguns conceitos, tá? O primeiro conceito, já que a aula é patrimônio cultural, arquitetura modernista, né? Na aula anterior a gente já tinha visto, né, o que é modernismo. Nós chegamos a falar sobre modernismo, vimos a semana de 22, né? E hoje eu quero estar trabalhando com vocês alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero trabalhar é o que é patrimônio, tá? Então a nossa aula hoje começa com uma pergunta: o que é patrimônio, tá? Patrimônio ou patrimônio cultural, tá? Os dois termos eles estão falando da mesma coisa, tá? O patrimônio é um conjunto de todos os bens, tá? Manifestações populares, cultos, tradições, tá? Tradições materiais quanto imateriais, e esses bens, né, reconhecidos de acordo com a sua ancestralidade, ou seja, com a sua antiguidade, a sua importância para a história e a sua importância cultural, né, geralmente ligada a uma região, eles adquirem um valor único e de durabilidade, tá? E também de representatividade simbólica e representatividade material. Então, o patrimônio, tá? O patrimônio cultural é esse conjunto aí, tá? E ele envolve não só construção. O patrimônio envolve uma forma de se vestir, uma forma de comer, uma comida de determinada região. Isso é um patrimônio cultural, tá? E eu coloquei algumas fotos, já que a gente vai falar sobre arquitetura modernista, né? Eu coloquei algumas fotos do período modernista, aliás, do período modernista não, construído dentro da estética modernista, tá? Que é o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, que é feito da Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? Para vocês verem as características desse tipo de construção, tá? E o que é arquitetura? Agora a gente vai passar para a arquitetura modernista, tá? A arquitetura moderna, modernista ou moderna, tá? É uma designação do conjunto de movimentos e escolas arquitetônicas que vieram caracterizar a arquitetura produzida durante grande parte do século XX, tá? Inserida no contexto artístico e cultural do modernismo. Então, o modernismo, ele foi um movimento na arte, ele foi um movimento na literatura, ele foi um movimento na música e ele também foi na literatura. Desculpa, ele também foi na arquitetura, tá? E nós vemos aí a construção, né? A primeira construção é o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde. O Ministério da Educação ele acumulava as duas pastas, tá? Então, nessa época, querendo passar uma imagem de um país moderno, atrelado à modernidade, foi construído o Palácio da o Palácio o prédio, né, do Ministério da Educação e da Saúde, que é no centro do Rio de Janeiro, tá? E lá a gente pode ver ao fundo, né, que tem um painel feito por azulejos, né, que é do próprio prédio ali, tá? Bem, nós temos também um outro prédio que é uma construção modernista feita no entorno do Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte,
tá? E esse prédio também foi dentro dessa estética aí, podemos ver a coincidência, né, que é o painel também feito pela técnica do azulejo esmaltado. Bem, falado um pouco sobre isso, eu vou terminar a nossa aula deixando uma atividade para vocês. Tá? Esse prédio é uma construção modernista, localizada em Brasília, e é a residência funcional do presidente da República do Brasil. Qual o nome desse prédio? Tá? Então, na próxima aula, a gente vem corrigindo e eu vou fazer alguns comentários a respeito desse exemplar da arquitetura modernista no Brasil. Então, eu fico por aqui, por hoje é só. Um abraço para vocês.